Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E hoje eu fiz um vídeo um pouquinho diferente. Esse vídeo ele faz parte de um projeto de extensão realizado com alunos do Instituto Federal da Paraíba, o Campus Souza, e ele é um projeto de extensão destinado a falar um pouco mais sobre paleontologia, principalmente a paleontologia na região de Souza, né? É uma região muito famosa pelas suas pegadas de dinossauro, certo? Então, nesse vídeo eu vou estar respondendo as questões enviadas pelos alunos ali do Instituto Federal, que são perguntas pertinentes com o tema de paleontologia. Espero que essas perguntas também sanem algumas de suas próprias dúvidas, beleza? Então, logo após a vinheta, vamos aí responder algumas questões sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. Então, vou aqui responder então, começando pela turma de agroindústria do primeiro ano do IFPB e começando com a primeira questão: como era a respiração dos dinossauros? Bom, dinossauros respiravam oxigênio como a gente, mas provavelmente tinham um sistema respiratório bem diferenciado. As aves, o último grupo sobrevivente de dinossauros, possuem um sistema respiratório mais eficiente entre todos os vertebrados, composto não só pelos pulmões, mas também por uma série de sacos aéreos espalhados pelo seu corpo, que inclusive penetram nos ossos desses animais. Esses sacos aéreos ajudam a diminuir o peso do corpo, auxiliando no voo, e servem também como uma espécie de ar-condicionado interno, controlando a temperatura corporal das aves. Mas o mais importante é que, diferente de nós mamíferos, que absorvemos o oxigênio apenas quando inspiramos, os sacos aéreos das aves permitem que elas absorvam oxigênio, que elas respirem, mesmo quando elas estão expirando. Então, enquanto a gente respira só no inspirar, as aves respiram no inspirar e no expirar também elas conseguem absorver oxigênio. Por isso que a gente diz que as aves têm o melhor sistema respiratório, o mais eficiente sistema respiratório entre todos os vertebrados, pois elas estão absorvendo oxigênio mesmo quando o pulmão está sendo esvaziado. Os dinossauros saurísqueos, que é o grupo que inclui os dinossauros saurópodes pescoçudos e os terópodes carnívoros, e também é o grupo que inclui as aves, eles possuem um sistema de sacos aéreos bastante semelhante ao das aves modernas. Então é possível que a respiração desses dinos fosse similar em algum grau às aves de hoje em dia, mesmo que não idêntico. Segunda questão: qual a maior trilha de pegadas de dinossauros do mundo? Por muito tempo, a maior trilha de pegadas de dinossauros do mundo foi uma trilha descoberta em 2009 na cidade de Plagne, na França. Essa trilha, deixada por um enorme dinossauro saurópode pescoçudo, data do período Jurássico, por volta de 150 milhões de anos atrás, e é composta por 110 pegadas, formando uma trilha de cerca de 155 metros de comprimento. Esse recorde, porém, foi superado por uma descoberta mais recente, de 2024, na Inglaterra, onde se encontrou uma trilha de saurópode também de 166 milhões de anos atrás, com 220 metros de extensão. E isso apenas de saurópodes. Mas e outros grupos de dinossauros? A maior trilha descrita para terópodes carnívoros é uma trilha da China, com 81 metros de extensão, que data ali do período Cretáceo. Já a maior trilha de ornitópode é brasileira, que é justamente do Vale dos Dinossauros em Souza, que é uma trilha de ornitópode que preservou 43 pegadas numa trilha que mede 53 metros de extensão. Pergunta 3. Qual era o maior e o menor dinossauro? Existe uma discussão se o maior dinossauro de todos os tempos seria o argentinossauro ou o patagotita.
Ambos são saurópodes pescoçudos do Cretáceo da Argentina. No caso, o Patagotitan tem o fóssil mais completo e suas estimativas de tamanho variam bastante. Ele deveria medir algo entre 31 e 37 metros de comprimento e pesar algo entre 50 e 69 toneladas. Não só ele é o maior dinossauro de todos os tempos, mas também seria o maior animal terrestre de todos os tempos. Os únicos animais mais pesados do que ele seriam baleias. Já para o menor dinossauro de todos os tempos, depende do que você está perguntando. Nós precisamos lembrar que aves também são dinossauros, o último grupo de dinossauros terópodes. Dito isso, o menor dinossauro de todos os tempos está vivo hoje em dia. É o beija-flor abelha, encontrado apenas na ilha de Cuba. Nessa espécie, os machos medem por volta de 5,7 centímetros de comprimento e pesam míseros 1,6 grama. Agora, se você quiser saber qual o menor dinossauro não aviano extinto que a gente conhece, esse título muito provavelmente fica com os dinossauros da família Scansoriopterigidae, uma família de estranhos e pequenos dinossauros terópodes que habitaram a Ásia durante o período Jurássico. Esses pequenos dinossauros são conhecidos não só pelo corpo coberto de penas, mas também por terem dedos das mãos muito alongados e que em algumas espécies, se não em todas as espécies dessa família, provavelmente formavam uma asa de pele semelhante às encontradas nos morcegos atuais. A maioria dos animais dessa família são conhecidos através de fósseis de animais juvenis ou subadultos, dos quais a gente não tem como ter certeza do tamanho exato durante a fase adulta. Porém, um dos principais representantes dessa família, um animal chamado Iti, que é conhecido por fósseis de um animal adulto, deveria medir por volta de 30 centímetros de comprimento e pesar míseros 380 gramas, ganhando assim o título de um dos menores dinossauros não avianos conhecidos do registro fóssil. Quarta pergunta: o que os dinossauros comiam? Bom, muita coisa. Durante os milhões de anos em que os dinossauros existiram, eles desenvolveram adaptações para os mais diversos tipos de alimentação. Precisamos lembrar de que eles ocuparam os principais espaços nas cadeias alimentares dos ecossistemas terrestres. Então a dieta era variada, mesmo entre grupos semelhantes. Por exemplo, dinossauros herbívoros deveriam se alimentar de folhas, sementes, frutos e até raízes. Mas diferentes grupos de dinossauros herbívoros deveriam comer coisas diferentes. Alguns deveriam preferir vegetação mais macia, outros mais dura. Alguns deveriam buscar alimento nas árvores altas, enquanto outros só conseguiam comer as plantas rasteiras. Alguns só conseguiam cortar o alimento com os dentes, engolindo pedaços inteiros, enquanto outros tinham adaptações para triturar o alimento através de mastigação. Entre os carnívoros, a mesma coisa. Vamos ter grandes carnívoros capazes de abater grandes presas, alguns inclusive com mandíbulas poderosíssimas capazes de triturar ossos, e outros vão ter mandíbulas fracas, mas com dentes afiados que poderiam rasgar carne e causar feridas muito profundas. Você também vai ter predadores de pequenas presas, dinossauros insetívoros, e até mesmo especializados em comer peixe, como é o caso ali de alguns dinossauros espinossaurídeos que tinham o focinho mais alongado, parecendo com um focinho de crocodilo, e era justamente especializados ali na captura de peixes escorregadios. Aqui no Nordeste, inclusive, nós temos evidências de espinossauros que caçavam pterossauros, aqueles répteis voadores que conviveram com os dinossauros, mas não eram dinossauros. Também existiam dinossauros onívoros, que se alimentavam tanto de plantas quanto de outros animais. E como nós podemos saber mais sobre a dieta dos dinossauros? Bom, temos evidências para as quais podemos olhar. A gente pode olhar para o formato dos dentes, por exemplo, porque formatos diferentes de dentes indicam alimentações diferentes. A gente pode olhar para os coprólitos, que são fezes fossilizadas, que podem conter os restos das refeições desses animais. A gente pode olhar para fósseis que preservam restos da alimentação do animal mesmo, né? Então, quando a gente dá sorte, um animal ele pode morrer e acabar preservado com os restos de sua última refeição ainda no seu sistema digestório. Então isso nos ajuda muito a entender sobre o comportamento
alimentar desses animais. Quinta questão: como era a digestão dos dinossauros? Confesso que essa não é uma pergunta muito fácil de responder. Encontrar esse tipo de informação nos fósseis dos dinossauros não é fácil, já que raramente tecidos moles do sistema digestivo dos dinos, eles foram preservados com o tempo. Algumas evidências que nós temos de restos de refeições de dinossauros, eles nos ajudam a entender como que era a digestão desses animais. E elas apontam que esses animais teriam uma digestão muito semelhante à das aves modernas e também de crocodilos. O que faz muito sentido se a gente parar para pensar, já que as aves são a última linhagem de dinossauros vivas até hoje e os crocs são os seus parentes vivos mais próximos na árvore da vida. Uma curiosidade interessante é que alguns dinossauros saurópodes e talvez outros dinossauros, eles engoliam pedras para auxiliar no processo de digestão. Essas pedras no trato digestório dos animais auxiliavam no processo de triturar o alimento e facilitar a digestão desse material, principalmente de alimentos mais duros. A gente chama essas pedras de gastrólito. Algumas aves hoje em dia ainda fazem isso, como por exemplo as galinhas, que armazenam pequenas pedrinhas na sua moela e ajudam elas a fazerem a digestão do alimento que elas consomem. Qual o dinossauro mais poderoso? Essa não é uma pergunta fácil de responder. Mais poderoso em qual sentido? Às vezes a gente tem uma tendência de imaginar os dinossauros como monstros, como criaturas com níveis de poder, igual no Pokémon, né? Que cada Pokémon tem ali um nível de defesa, um nível de ataque, etc, né? Mas dinossauros não eram monstros, eles eram animais. Eles eram adaptados a diferentes tipos de comportamento e diferentes ecossistemas, e tinham cada um suas forças e fraquezas. Não dá para dizer que existia uma criatura mais poderosa que as outras. Talvez você ache que um anquilossauro fosse o mais poderoso graças à sua armadura, ou o Triceratops por ser o maior dos dinossauros com chifres, ou o Tiranossauro por ter uma mordida, a mordida mais forte entre todos os dinossauros, mas tudo depende da situação em que eles estão inseridos e dos desafios que eles estão sujeitos. Pessoalmente, porém, eu gosto de pensar que, em termos de poder, de força bruta, eu gosto de pensar que os mais poderosos, os mais fortes, eram justamente os grandes dinossauros saurópodes, que eram animais gigantescos e que alguns deveriam pesar dezenas de toneladas e poderiam esmagar qualquer outro dinossauro no seu caminho. O que é o paleoclima? Paleoclima é como chamamos os climas antigos, anteriores à invenção de instrumentos meteorológicos, né? Quando uma análise direta do clima não era possível. O paleoclima é o objeto de estudo da paleoclimatologia, que é um ramo das ciências naturais que tenta desvendar como eram os climas antigos através de evidências como fósseis, formação de rochas, estruturas geológicas, bolhas de ar em gelo profundo, dentre outras evidências indiretas de mudanças climáticas antigas. É uma ciência muito importante, pois nos permite compreender como eram ambientes antigos e como eles se transformaram nos ambientes modernos. Permite que a gente saiba como lugares, como por exemplo a Bacia de Souza, se formaram e por que encontramos determinados tipos de rochas e fósseis aqui em Souza e não em outros locais. E claro, o paleoclima pode nos dar pistas do que ocorre quando a vida enfrenta mudanças climáticas drásticas e de que caminho deveríamos seguir para a nossa própria sobrevivência num mundo em constante alteração. O que fazer para ser um paleontólogo? Excelente pergunta. Em alguns países existe uma graduação específica em paleontologia, mas não no Brasil. Aqui, para ser um paleontólogo, o comum é você fazer uma graduação em ciências biológicas ou em geologia. Mas também é possível realizar pesquisas na área, mesmo se você fizer parte de outros cursos, como física, matemática, computação, etc. O ideal seria você buscar fazer uma graduação em universidades que tenham um grupo de pesquisa ou um laboratório de paleontologia em atividade. Se envolver com projetos, se envolver com estágios, com iniciação científica na área. Muitas dessas universidades podem também ter programas de pós-graduação, de mestrado e doutorado, na área de paleontologia ou áreas afins.
onde você pode realizar suas pesquisas também. A partir do momento em que você estiver pesquisando e publicando trabalhos na área de paleontologia, você já pode ser considerado um paleontólogo. O que são paleopatologias? Paleopatologias são evidências de doenças ou ferimentos que podemos encontrar nos fósseis de seres vivos antigos. Assim como nós, animais antigos também se machucavam e ficavam doentes. E às vezes essas patologias deixavam marcas nos ossos. Aqui no Brasil, nós temos o famoso caso do Ibirânia, que é um dinossauro saurópode anão, onde os ossos de um dos indivíduos descobertos carregavam marcas de infecções causadas por um parasita. Essa doença provavelmente foi a causa da sua morte, inclusive. Nós temos também registros fósseis de dinossauros com evidências de câncer nos ossos, além de vários dinossauros com evidências de ossos quebrados ou feridos. Alguns desses ferimentos, inclusive, eles às vezes apresentam marcas de cicatrização, indicando que o animal não só sobreviveu àquela doença ou sobreviveu àquele ferimento, como ele se curou e continuou vivendo alguns bons meses ou anos depois desse machucado. Esse tipo de descoberta, inclusive, pode nos ensinar muito sobre as origens e evolução de várias doenças atuais, além de nos mostrar como a vida desses animais era muito perigosa. Agora vamos para as questões enviadas pela turma de agroindústria do segundo ano do IFPB. Como se sabe a que espécies pertence um fóssil? Quando descobrimos um fóssil desconhecido, uma das principais coisas a se fazer é comparar com outros fósseis ou ossos de animais vivos. Primeiro, levamos em conta o local onde o fóssil foi descoberto e a sua idade. Durante a história da vida na Terra, diferentes grupos evoluíram em diferentes locais em diferentes momentos. Então, saber a idade e o local do material nos ajuda a filtrar algumas possibilidades, permitindo que possamos comparar o fóssil com fósseis de animais que viveram naquela região naquele mesmo momento do tempo. Então, procuramos nos fósseis por algo que nós chamamos de características diagnósticas, que são características únicas nos ossos ou no esqueleto de animais de determinados grupos ou espécies. Se o fóssil tem características diagnósticas de uma espécie já conhecida e que bate geograficamente e temporalmente, parabéns, você identificou o fóssil. Às vezes, porém, você descobre algo novo, características únicas que não foram encontradas em nenhum outro animal até aquele momento. Se esse for o caso, parabéns, você tem uma espécie nova em mãos. Porém, é preciso dizer que a identificação de uma espécie não é tão fácil e tão rápida quanto parece na teoria. Às vezes, o material que você encontrou não tem informações o suficiente para você descrever uma espécie, apenas se aproximar de um grupo. Imagine, por exemplo, que você encontrou uma vértebra, que é um osso aqui da nossa coluna vertebral, você encontrou uma vértebra de um animal e você consegue identificar até o nível daquela família daquele animal. Então, todos os animais daquela família, eles têm características diagnósticas nas vértebras que permite que você identifique aquele animal como pertencente àquela família. Porém, dentro dessa família de animais, as espécies são diferenciadas a partir de características ósseas no crânio, que você não tem. Você pode até chegar a algo próximo baseado ali no tempo e no local, mas sem um crânio que tem as características diagnósticas de uma espécie, você nunca vai poder falar qual é a espécie exata dentro daquela família. Algo parecido aconteceu com o Sousa titã. Foi encontrado um osso, né, uma fíbula, que é um osso da perna, que foi possível identificar como sendo de um dinossauro saurópode pescoçudo. Mas ele não tinha características o suficiente para dizermos a qual espécie ele pertencia, nem características o suficiente para nomear uma nova espécie. No fim, sabemos que o Sousa titã era um dinossauro saurópode, mas não temos como saber qual o gênero nem qual a espécie do Sousa titã. Sousa titã não é um nome oficial do animal, é só um apelido para ele. Então, para sabermos a qual espécie um fóssil pertence, a gente tem que comparar com o que a gente já sabe do registro fóssil. Mas nem sempre essa comparação e essa identificação é coisa fácil de se fazer. Como pegadas fósseis se formam? Assim como a fossilização de ossos,
A fossilização de pegadas é um processo raro que depende de condições muito específicas para ocorrer. Vamos imaginar que há milhões de anos um dinossauro caminhou por um substrato que permitiu que suas pegadas fossem deixadas. Então vamos dizer que ele caminhou ali pela lama ou pela areia molhada, né, que são tipos de solo úmidos e bastante maleáveis que permite que eles deixem a marca ali da pegadinha deles. Esse local não pode ser um local onde haja muita perturbação, por exemplo, da água. Então, quando você está caminhando, por exemplo, na praia, quem aí já foi na praia e caminhou pela areia da praia, você sabe que depois de um tempo vão vir as ondas e vão cobrir e vão apagar as suas pegadas. Então, para a pegada ser fossilizada, o primeiro passo é elas serem deixadas num ambiente onde não haja muita perturbação que vá apagar essas pegadas no processo. O que acontece em seguida é que esse solo úmido em que a pegada foi deixada vai ressecar com a passagem do tempo. Algo comum na região de Sousa, por exemplo, que nessa época, no Cretáceo Inferior, tinha épocas de seca e de chuva bem demarcadas. Algo, inclusive, próximo, de certa forma, do que é nos dias de hoje no sertão. A areia e a lama, então, ela endurece, preservando o formato da pegada. Em Sousa e em alguns outros lugares do mundo, as pegadas ainda tinham a ajudinha de micro-organismos para se manterem. Conforme o nível das águas baixava na época de seca, micro-organismos começavam a formar tapetes microbianos no solo, formando ali uma camada meio gosmenta sobre o solo. Esse tapete microbiano no solo ajudava a pegada a não desmoronar ou se desfazer com facilidade, mantendo o substrato no lugar. Depois do ressecamento do solo e da preservação do formato das pegadas, o que vai acontecer é que essa trilha de pegadas vai começar a ser coberta lentamente por sedimentos, como grãos de areia, como por exemplo grãos de areia, que vão sendo carregados pela água ou pelo vento durante vários anos até ela estar completamente coberta, protegendo-as da ação da natureza. Com o passar de milhões de anos, novas e novas camadas de sedimentos vão recobrindo a trilha de pegadas. Com o passar do tempo, o peso de tantas novas camadas de sedimentos vão compactar e cimentar esses sedimentos, dando origem às rochas sedimentares e permitindo que as pegadas que tinham sido cobertas pela rocha agora estejam preservadas em pedra. Com o passar do tempo, essa rocha ela vai sendo erodida, seja pela ação da água, do vento, reações químicas de plantas, passagem de animais, tudo isso vai quebrando as rochas, né, vai erodindo as rochas, até o ponto que as pegadas que foram preservadas se tornam expostas no afloramento. E é aí que nós podemos encontrar e estudar essas pegadas. E o legal é que as pegadas elas podem nos dizer muito sobre os animais que as produziram e sobre seu ambiente. Dá para inferir tamanho, velocidade, comportamento e até saber o nível de umidade do solo quando a pegada foi deixada, a depender ali da qualidade da impressão dessa pegada. Por que em alguns locais encontramos pegadas, mas não ossos? Uma excelente pergunta. A fossilização, tanto de ossos quanto de pegadas, é um processo raro que depende de condições bastante específicas para ocorrer. A fossilização de ossos é muito parecida com a fossilização de pegadas, no sentido de que, para serem preservados em rochas sedimentares, eles têm que ser cobertos por sedimentos e serem preservados ali por alguns processos físicos e químicos. Só que corpos de animais e corpos de outros organismos vivos têm um desafio a mais do que as pegadas antes de serem preservados. Eles precisam sobreviver à decomposição por tempo suficiente para serem recobertos por sedimentos. Imagine que um dinossauro morra à beira de um rio. Esse rio vai trazer sedimentos que vão cobrir lentamente o corpo do animal. Mas esse corpo, ele não vai ficar imperturbado. Cadáveres atraem predadores e necrófagos que obviamente aí não vão desperdiçar uma refeição grátis ali exposta no ambiente. Então, mesmo que o corpo não seja completamente devorado, ele pode ter várias partes separadas ou espalhadas por aí, e sem falar que ele ainda vai ter que sobreviver ao processo de decomposição causado por bactérias e fungos. Ou seja, o processo para se preservar um osso é relativamente mais difícil do que preservar uma pegada. E as condições ambientais que permitem a preservação de pegadas
nem sempre são as mesmas condições ideais para a preservação de ossos. O que não quer dizer que os dois tipos de fósseis não possam ocorrer juntos. Sousa mesmo é a prova disso. Então, mesmo que as pegadas sejam mais abundantes, nos últimos anos vem sendo descobertos somatofósseis, ou seja, ossos e outras partes do corpo de animais, aí na região de Sousa. Ainda que as condições não fossem as melhores para a preservação de ossos, ainda assim alguns conseguiam ser preservados. E espero que encontrem mais no futuro, inclusive. Como os dinossauros se reproduziam? Dinossauros, assim como outros répteis e aves, se reproduziam através de ovos de cascadura. Eles faziam ninhos e botavam ovos, e diferentes grupos de dinossauros produziam diferentes tipos de ovos. Alguns ovos fossilizados que encontramos, inclusive, preservam embriões em seu anterior, mostrando pra gente como esses animais eram antes mesmo de saírem dos seus ovinhos. O comportamento reprodutivo dos dinossauros também parece ter variado de grupo para grupo. Alguns dinossauros, como alguns terópodes e ornitópodes, parecem ter desenvolvido cuidado parental, cuidando de seus filhotes desde o nascimento até uma determinada idade, assim como muitas aves fazem hoje em dia. Já alguns ninhos de saurópodes indicam que esses animais não deveriam ter cuidado parental, ou não tê-lo muito desenvolvido, ou ter só em uma ou outra espécie, já que a maioria dos saurópodes parecem ter só botado seus ovos em ninhos subterrâneos, igual fazem as tartarugas marinhas, né, que elas cavam um buraco na areia e botam os ovos lá, e abandonado esses filhotes, esses ovos à própria sorte, igual fazem as tartarugas de hoje em dia também. Então as estratégias reprodutivas também variavam de um grupo de dinossauros para outro. Como foi a extinção dos dinossauros? A extinção dos dinossauros foi bastante dramática, para dizer o mínimo. A extinção do final do período Cretáceo, também chamada de extinção KPG, é uma das 5 grandes extinções em massa da história da vida na Terra, apesar de não ter sido a maior. Esse título fica com a extinção permo-triássica, que algumas estimativas mostram que ela teria eliminado 90% das espécies viventes na transição da era paleozoica para a era mesozoica. Ainda assim, a extinção KPG não fica muito atrás, não, já que se estima que 75% das espécies de seres vivos desapareceram durante esse evento. Há 66 milhões de anos, um asteroide entre 10 a 15 quilômetros de diâmetro caiu no local onde hoje é a península de Yucatán, no México, atingindo ali um mar raso. A energia liberada no impacto foi 1 bilhão de vezes mais forte do que as explosões de bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Com esse impacto, nós tivemos efeitos a curto e a longo prazo. Em curto prazo, a energia liberada pelo impacto causou desastres ambientais e geológicos por todo o planeta. Mega tsunamis varreram a costa dos continentes próximos, terremotos poderosos castigaram a superfície e vulcões foram ativados por todo o planeta. Ao mesmo tempo, a onda de choque do impacto varreu a superfície em vários quilômetros além do ponto de impacto, matando tudo em seu caminho. O impacto também gerou destroços que foram lançados ao espaço pela força da explosão. Esses destroços, que eram pedaços do asteroide e pedaços da crosta terrestre, caíram de volta no planeta Terra na forma de uma chuva de meteoros, queimando na reentrada e superaquecendo a atmosfera. Quando eles caíram no solo, já em chamas, eles causaram enormes incêndios florestais que se alastraram por todo o globo. Isso sem falar das chuvas ácidas decorrentes da liberação de gases tóxicos que acidificaram os oceanos e mataram muitos seres aquáticos. Os primeiros dias no planeta após o impacto do asteroide foram como um inferno na Terra, e estes foram só os efeitos mais imediatos do impacto. Uma boa porcentagem dos seres vivos deve ter morrido nos primeiros dias ou semanas após o impacto, mas muitos sobreviveram, especialmente os que estavam em lugares mais afastados do epicentro do cataclismo. A longo prazo, porém, os efeitos seriam drásticos. Em primeiro lugar, todos os gases tóxicos, fumaça e poeira produzida pelo impacto do asteroide, as erupções vulcânicas e os incêndios florestais formaram uma densa camada de nuvens que encobriu boa parte da atmosfera do planeta.
Isso criou uma barreira que diminuiu drasticamente a passagem de raios solares até a superfície, lançando boa parte do mundo numa escuridão. Isso afetou severamente a produção de fotossíntese por plantas terrestres e algas aquáticas, matando boa parte dos seres produtores das cadeias alimentares, ou seja, os seres autotróficos que estão na base das cadeias alimentares e afetando os níveis acima dessa cadeia alimentar. Basicamente, com boa parte das plantas morrendo, os herbívoros ficaram sem alimento. Sem alimento, os herbívoros morrem. Com os herbívoros mortos, boa parte dos predadores, principalmente dos grandes predadores que precisavam de muito alimento para se manter, também desaparecem. Isso sem falar que esse bloqueio dos raios solares também diminuiu drasticamente a temperatura global, colocando várias regiões do mundo num inverno severo, coisa que a maioria dos dinossauros nunca tinha experimentado antes. E é importante dizer que esse inverno nuclear pode ter durado desde alguns meses até uma década, dependendo aí da estimativa que a gente utiliza. E depois desse frio todo, veio o calor escaldante. A era mesozoica já era naturalmente mais quente do que os dias de hoje, mas o que acontece quando os efeitos do impacto jogam quantidades gigantescas de gás carbônico e gases de efeito estufa na atmosfera? Exatamente, um efeito estufa. Nesse caso, um efeito estufa e o aquecimento global, que pode ter durado séculos. É importante lembrar que, apesar de catastrófica, a extinção KPG não ocorreu de um dia para o outro. Então, os dinossauros não desapareceram todos, né, do primeiro dia do impacto ou no dia seguinte ao impacto. Ele foi um processo longo que pode ter durado vários séculos ou até alguns milênios. Com essa combinação de fatores de curto e longo prazo, 3/4 das espécies vivas naquele momento, incluindo todos os dinossauros não avianos, os pterossauros voadores e os enormes répteis marinhos, foram extintos. É óbvio que várias linhagens sobreviveram, afinal, se não tivessem sobrevivido, nós não estaríamos aqui. Plantas mais resistentes às mudanças climáticas e com sementes de longa duração sobreviveram mais tempo, bem como alguns animais aquáticos de águas mais profundas e animais pequenos e generalistas capazes de sobreviver ali no subterrâneo, como é o caso dos nossos ancestrais mamíferos. Como saber a idade de um fóssil? Existem duas formas para nós datarmos fósseis: a datação relativa e a datação absoluta. Na datação relativa, chega-se a uma idade aproximada, não exata. Nela, as rochas onde os fósseis estão são comparadas com rochas de estratos semelhantes em outros locais cuja idade já é conhecida, além de se comparar a presença de fósseis índice. Fósseis índice são fósseis característicos de um determinado momento do tempo, que a gente usa para saber em que momento do tempo aquele extrato foi formado. Por exemplo, se um extrato de rocha contém fósseis de trilobitas, sabemos que aquele material é de algum momento da era paleozoica, já que os trilobitas eles só existiram durante a era paleozoica. Se tem ossos de dinossauros não avianos, sabemos que aquele extrato de rocha é de algum momento da era mesozoica, porque os dinossauros não avianos só existiram durante a era mesozoica. E existem ainda fósseis índices específicos para cada período dentro dessas eras. No caso da datação absoluta, que é mais precisa, ela envolve a análise de isótopos radioativos. Elementos radioativos possuem o que a gente chama de meia-vida, o que significa que a cada determinada quantidade de tempo, a quantidade de isótopos daquele elemento no material, como uma rocha, um fóssil, cai pela metade, já que com o passar do tempo, elementos radioativos tendem a se transformar em outros elementos. Um exemplo é o carbono 14, que serve para fósseis com alguns poucos milhares de anos, se eu não me engano, até no máximo 50 mil anos. Como é o caso ali de fósseis de mamutes, por exemplo. Nesse caso, é possível fazer medições mais diretas da idade de um fóssil. O animal, enquanto é vivo, absorve o elemento carbono 14 através da sua alimentação, já que o carbono 14 ele é produzido pelas plantas, os animais herbívoros se alimentam de plantas e animais carnívoros se alimentam de animais herbívoros. E quando o animal morre, ele para de absorver carbono 14. Assim, a gente consegue datar
datar os seus restos através da quantidade de carbono 14 restante na amostra. Mas essa é uma técnica limitada, pois o carbono 14, como eu falei, ele só permanece no máximo por 50 mil anos no ambiente antes de se degradar completamente. Então, como que a gente faz para datar fósseis que têm milhões ou até bilhões de anos de idade? Como é o caso dos fósseis de dinossauros em Sousa, que tem por volta de 140 milhões de anos. Apesar de não ser possível datar esse fóssil com carbono 14, é possível analisar a proporção e o decaimento de outros elementos radioativos com meias-vidas maiores. Porém, animais não costumam consumir esses outros elementos radioativos durante a sua vida, o que nos obriga a datar elementos radioativos presentes em materiais inorgânicos, como em rochas ígneas de origem vulcânicas que foram formadas acima ou abaixo das camadas de rochas sedimentares com fósseis. No fim, datar um fóssil de forma precisa nem sempre é fácil, mas uma combinação de métodos absolutos e relativos é a melhor forma que temos para entender a idade da Terra e dos fósseis. Como se forma um fóssil? Existem diversos processos de fossilização, não um só. O tipo mais clássico de fossilização é a mineralização. Ela começa quando os restos de um ser vivo, como os ossos de um dinossauro, são soterrados por sedimentos. Ao longo de milhares ou milhões de anos, novas camadas de sedimentos vão sendo empilhadas, vão sendo depositadas sobre o fóssil e empilhadas sobre eles, chegando a um ponto em que as camadas de sedimentos começam a se transformar em rochas sedimentares graças ao peso e pressão dessas camadas. E o osso, ele começa a se transformar em fóssil. Basicamente, por uma série de efeitos físicos e químicos, os minerais do osso são trocados pelos minerais presentes nas rochas ao redor, basicamente transformando o osso em pedra. Obviamente, esse é um resumo muito grosseiro do processo todo, tá? É bem mais complexo do que isso. Mas existem também outras formas de fossilização. Existe, por exemplo, a amberificação, que é quando pequenos organismos são envolvidos por resina resistente de árvore e essa resina acaba se solidificando, se transformando em âmbar. É só lembrar dos mosquitos de âmbar lá do Jurassic Park, Jurassic World, ou dos fósseis incríveis de insetos e outros animais, outros pequenos animais presos ali dentro de pedrinhas de âmbar. O congelamento também é outro exemplo de fossilização. Alguns animais de terras gélidas do extremo norte durante a última era do gelo tiveram seus corpos cobertos por gelo, neve e sedimentos e foram preservados até os dias atuais, como é o caso, por exemplo, de diversos filhotes de mamutes que foram encontrados na Sibéria, né, que é uma região muito fria lá da Rússia. Enfim, são vários processos diferentes que podem ocorrer para se preservar um fóssil. O que todos eles têm em comum é que cada processo de fossilização é raro e difícil de ocorrer naturalmente, necessitando ali de uma série de condições ideais do ambiente para acontecer. Por exemplo, se um organismo morre, mas ele não é soterrado rapidamente, ou não continua a ser soterrado por mais camadas de sedimentos, seus restos serão decompostos ou consumidos por outras criaturas. Estima-se, portanto, que apenas 1% de todas as espécies que já existiram deixaram alguma evidência no registro fóssil. Dinossauros tinham penas? Sim, vários tinham. As penas estão presentes em todos os dinossauros viventes, as aves, mas provavelmente já estavam presentes em dinossauros não avianos também. Nós temos evidências de penas em vários dinossauros terópodes carnívoros, como o Archaeopteryx, o Sinosauropteryx, que inclusive foi o primeiro dinossauro não aviano descrito com penas, o Microraptor e até o brasileirinho, o Birajara, lá do Ceará. Mas não só em animais pequenos. Nós temos evidências óbvias de penas até em animais muito maiores, como é o caso do Yutyrannus, que foi um grande dinossauro predador lá da China, um parente distante do T-Rex, né, mais antigo que o T-Rex, que poderia medir até 9 metros de comprimento e tinha o corpo completamente coberto de penas. Lembrando que existem diferentes tipos de penas, penas mais complexas, penas mais simples, etc. Né? Então é seguro dizer que pelo menos todos os terópodes do grupo conhecido como Coelurosauria
do qual as aves fazem parte, tinham penas. Em algumas dessas linhagens, talvez as penas tenham se perdido. Talvez ali em animais muito grandes, como o próprio T-Rex, ele não tivesse penas na fase adulta, talvez só na fase juvenil, porque uma cobertura muito grande de penas poderia superaquecer o animal. Né? Um animal tão grande num ambiente tão quente. Mas os seus ancestrais com certeza tinham. Até mesmo alguns dinossauros herbívoros parecem ter tido penas. Animais como o pequeno Culindadromeus e o Tianyuanlong tinham o corpo recoberto por filamentos muito semelhantes a penas primitivas. E o Psittacossauro, um parente distante do Triceratops, bem mais antigo que o Triceratops, tinha filamentos na cauda que alguns cientistas dizem ser penas também. Mas essas conclusões elas são um pouco controversas e nem todos concordam que sejam penas verdadeiras. Mas com certeza vários dinossauros tinham penas também. O que são iquinofósseis? Essa é uma excelente pergunta. A gente pode dividir os fósseis em dois tipos principais. De um lado, nós vamos ter os somatofósseis. Somato tem a ver com o corpo. Então, eles são os restos corporais de um ser vivo. Eles podem ser, por exemplo, os ossos, os dentes, conchas, carapaças, no caso de animais, e no caso de plantas, podem ser troncos, folhas, frutos, flores, etc. Tudo que já fez parte do corpo de um animal e foi fossilizado, a gente chama de um somatofóssil. E a gente também vai ter os iquinofósseis. Iquinofósseis são vestígios de atividade biológica. Então são traços, são vestígios que foram deixados por organismos, mas que não fazem parte do corpo dele. Por exemplo, as famosas pegadas de Sousa. Então a gente sabe que essas pegadas elas foram deixadas por dinossauros, mas pegadas não fazem parte do corpo de um dinossauro. Elas são evidências de uma atividade biológica, no caso, o caminhar de um dinossauro. Outros tipos de iquinofósseis incluem também tocas, ninhos, casca de ovo, coprólitos, que são fezes fossilizadas, regurgitólitos, que são vômitos fossilizados. Né? Então, tudo que é um vestígio de que um ser vivo esteve ali, a gente vai chamar de iquinofóssil, tá certo? Então, restos são somatofósseis, vestígios são iquinofósseis, beleza? Por quanto tempo os dinossauros dominaram a Terra? Os dinossauros eles surgiram em algum momento entre 240 e 233 milhões de anos atrás, durante o período Triássico da Era Mesozoica. Os registros mais confiáveis, mais antigos de dinossauros são de aproximadamente 233 milhões de anos atrás. E aí a gente tem duas respostas possíveis para essa sua pergunta. Se estivermos falando apenas dos dinossauros não avianos, eles foram extintos há 66 milhões de anos atrás, no final do período Cretáceo da Era Mesozoica. Assim sendo, eles teriam habitado o planeta por aproximadamente 167 milhões de anos. Porém, a gente precisa lembrar de que aves são dinossauros vivos e são um dos grupos mais diversos de vertebrados terrestres, com umas 10 mil espécies descritas. É mais espécie do que mamífero, por exemplo. A gente tem mais espécies de aves vivas hoje do que tem espécies de mamíferos vivos hoje, tá certo? Assim sendo, os dinossauros eles nunca foram extintos e eles estão no mundo há pelo menos 233 milhões de anos e contando. Existia canibalismo em dinossauros? Sim. Temos registros de fósseis de tiranossauro, por exemplo, com marcas de mordida deixadas por outros tiranossauros, indicando um provável caso de canibalismo. Evidências semelhantes também são encontradas em fósseis de outros dinossauros carnívoros pelo mundo. Canibalismo entre animais carnívoros não é algo particularmente raro. Ambientes muito estressantes e com poucos recursos, por exemplo, podem levar predadores a se tornarem canibais. Além disso, mães e pais podem acabar comendo os próprios filhotes se estiverem com muita fome ou se o filhote não apresentar chances de sobrevivência. O canibalismo em animais aparece com mais frequência do que a maioria das pessoas pensa, e pelos mais diversos motivos. Tem como saber quais os sons produzidos pelos dinossauros? Infelizmente, não é fácil saber como seria o som deles, pois estruturas produtoras de som,
como as siringes das aves ou as nossas cordas vocais, elas são feitas de tecido mole e é muito difícil elas se fossilizarem. Além disso, mesmo se fossilizassem, ainda seria muito difícil inferir como dinossauros não avianos utilizariam o seu corpo e o ar do seu sistema respiratório para produzir sons. Sabemos, porém, que eles devem ter sido barulhentos de alguma forma, pois vários dinossauros apresentam ossos do ouvido bem desenvolvidos, indicando uma boa audição. Algumas descobertas recentes de fósseis em excelente estado de conservação mostraram que ao menos alguns anquilossauros, aqueles dinossauros com armadura pesada, e alguns ornitópodes, aqueles dinossauros herbívoros mais clássicos, eles tinham faringes que deveriam permitir que eles produzissem sons muito parecidos com o das aves atuais. Vocês conseguem imaginar um anquilossauro piando? Outro caso famoso é o dos hadrossauros com cristas, como é o caso do Parasaurolophus. Esse dinossauro tinha uma crista na cabeça que era oca, com tubos conectados ao seu sistema respiratório. Essa crista provavelmente funcionaria como uma câmara de ressonância que eles utilizariam para produzir sons e se comunicar com animais da sua mesma espécie. Alguns experimentos, inclusive, já foram feitos para tentar emular os sons produzidos pelo Parasaurolophus, soprando o ar através de uma reconstrução do crânio do animal. O resultado aproximado é esse aqui. Outros hadrossauros também tinham cristas ocas capazes de produzir sons, mas com outros formatos, indicando que cada espécie pode ter tido um tipo de vocalização diferente. O que faz sentido, já que várias dessas espécies conviveram juntas, né? Então você ter cristas diferentes que produzem diferentes sons deveria ser útil para você se localizar, né, e identificar animais da sua mesma espécie. Apesar de provavelmente a gente nunca conseguir saber exatamente como eles soavam de verdade, é certo de que a era mesozoica era muito mais barulhenta e melódica do que a gente costuma pensar. O que é um titanossauro? Os titanossauros, eles foram um grupo de dinossauros saurópodes pescoçudos que viveram de 140 milhões de anos até 66 milhões de anos atrás, durante a maior parte ali do período Cretáceo. Eles foram um dos grupos mais diversos e mais bem distribuídos de saurópodes do Cretáceo, com fósseis encontrados em literalmente todos os continentes, inclusive na Antártida. E apesar do seu nome significar lagarto titã, os titanossauros existiam nos mais variados tamanhos, não só no tamanho gigante. Alguns dos menores saurópodes que a gente conhece, inclusive, como o Magyarosaurus e o Ibirânia, eles eram titanossauros. Ao mesmo tempo, alguns dos maiores saurópodes de todos os tempos, e consequentemente os maiores animais terrestres de todos os tempos, como o argentinossauro e o patagotitan, também eram titanossauros. Então, é um grupo muito interessante de saurópodes e é o mais comum da gente encontrar aqui na América do Sul, especialmente aqui no Brasil. E agora, respondendo as questões da turma de agroindústria do terceiro ano do IFPB. Quais animais existiram antes dos dinossauros? Muitos, muitos mesmo. Os dinossauros, eles não foram os primeiros seres vivos a habitar a Terra. Antes de eles surgirem, várias linhagens dominaram o planeta. Os primeiros animais surgem no período Ediacarano, por volta de 600 milhões de anos atrás. Estes primeiros animais eram pequenos invertebrados, de corpo mole e gelatinoso, que muitas vezes lembravam mais plantas do que animais em aparência. Há 538 milhões de anos começa o período Cambriano, e várias novas linhagens de animais aparecem, já com cara de animais que a gente consegue reconhecer como animais facilmente. Apesar dos primeiros vertebrados aparecerem nesse período, os mares ainda vão ser dominados pelos invertebrados, como por exemplo o Anomalocaris, o Opabinia e os trilobitas. Logo após, durante o período Ordoviciano, que começa há 486 milhões de anos, grandes moluscos predadores como ortoceras vão evoluir.
e vão dominar os oceanos. No Siluriano, a partir de 443 milhões de anos, os mares eles se tornam infestados por escorpiões marinhos gigantes, são chamados de euripterídeos. O período devoniano, que começa há 419 milhões de anos atrás, ele é conhecido como o período dos peixes, pois várias linhagens de peixes eles adquirem ali o seu pico de diversidade. Inclusive os agora extintos placodermos, que eram peixes com armaduras que se tornaram grandes predadores, como o Dunkleosteus. Nesse período também, os primeiros peixes começaram a se arrastar para fora da água para dentro dos ambientes terrestres, como é o caso do Tiktaalik e o Acanthostega, marcando o início da conquista dos ambientes terrestres pelos vertebrados. Durante o Carbonífero, o período seguinte, que começou há 358 milhões de anos, a terra firme era governada por anfíbios gigantes, os primeiros aminiotas, que são animais vertebrados que possuem ovo amniótico, né, como por exemplo os répteis e os ancestrais dos mamíferos, e alguns artrópodes gigantes, como a libélula meganeura, que era do tamanho de um falcão, a artropleura, que era um miriápode com mais de 2 metros de comprimento, e o Pulmonoscorpius, que era um escorpião de 70 centímetros de comprimento. Logo em seguida, no período Permiano, que começa há 298 milhões de anos, os aminiotas reinaram de vez nos ecossistemas terrestres. Os principais organismos nesse momento foram os sinapsídeos, que é um grupo de aminiotas que inclui os mamíferos e suas linhagens ancestrais. A gente tinha pelicossauros com vela, como o Dimetrodon, gorgonopsídeos dentes de sabre, como o Inostrancevia, dicinodontes herbívoros com bicos e presas, como o Listrosaurus, dentre várias outras linhagens de sinapsídeos que agora estão extintas. No final do Permiano, há 251 milhões de anos, nós temos uma enorme extinção em massa, a maior extinção em massa da vida na Terra, maior do que aquela que matou os dinossauros, inclusive, e então nós entramos na Era Mesozoica com o período Triássico. A Era Mesozoica, que é a famosa Era dos Dinossauros. Mas mesmo sendo a Era dos Dinossauros, os dinossauros demorariam um pouco para aparecer. Como eu já falei, eles apareceriam por volta de 233 milhões de anos atrás, ou seja, mais para metade ali do período Triássico. Antes deles, quem dominavam era uma outra linhagem de répteis conhecidas como pseudosúquios, que é um grupo que inclui os crocodilianos atuais e os seus ancestrais. E dá para dizer que no início do Triássico a Terra era governada por crocs, incluindo aí os típicos crocs semiaquáticos que a gente conhece de hoje em dia, né? Esse mesmo tipo de croc semiaquático. A gente tinha enormes crocs predadores terrestres, como o Prestosuchus, e até alguns crocodiliformes, crocodilomorfos herbívoros, com armadura, como é o caso do Desmatosuchus. Mesmo depois dos dinossauros já terem surgido, eles demoraram algum tempo para se tornar os principais senhores da era mesozoica, ficando à sombra de animais maiores e mais bem adaptados. Foi uma série de coincidências, adaptações e extinções que permitiram que os dinos dominassem o mundo. E isso aqui é só um resumo bastante grosseiro. Obviamente eu deixei várias linhagens muito interessantes de fora dessa listagem aqui. Falei só de algumas principais, algumas mais interessantes. Mas o passado da vida da Terra é cheio de criatura estranha. Então isso só mostra que a vida ela tem uma longa e fascinante história evolutiva e muitos seres estranhos e incríveis viveram antes dos dinossauros surgirem e viveram também depois que os dinos não avianos já tinham desaparecido. Qual a importância da paleontologia para a educação ambiental? A paleontologia tem grande importância para a educação ambiental porque ela ajuda a entender como a vida e os ambientes mudam ao longo do tempo. Ela mostra como o planeta está em constante mudança geológica e climática e que a vida é obrigada a se adaptar para sobreviver a essas mudanças. A paleontologia também nos ajuda a entender o tempo geológico, como a situação presente é o resultado de eventos passados, e estimula o pensamento crítico também. Ela é essencial para entendermos a biodiversidade e também a fragilidade da vida. A paleontologia nos permite olhar para o passado e estudar diferentes processos de extinção que afligiram os seres vivos e que causaram extinções em massa. Graças à paleontologia, por exemplo, saímos daquela visão arcaica
aquela visão antiga de séculos passados, de que os seres vivos não podiam ser extintos, que a natureza é perfeita e nada muda, nenhuma espécie nova surge, nenhuma espécie é extinta. É graças à paleontologia que entendemos que as mudanças climáticas são uma terrível ameaça a uma infinidade de seres vivos, inclusive para nós, seres humanos. Entender os exemplos do passado permite que busquemos soluções para problemas do presente, para que nós e o meio ambiente como um todo possamos ter um futuro. O que fazer para melhor preservar e divulgar o Vale dos Dinossauros e qual a importância do Vale dos Dinossauros em Sousa? Eu acredito que o primeiro passo para a divulgação e preservação do Vale dos Dinossauros seja conhecer o local. Quantos de vocês aí que estão me assistindo já visitaram o parque? Quantos de vocês conhecem a real importância do parque e o que ele preserva? O Vale dos Dinossauros foi aberto em 1999, mas se tornou um monumento natural em 2002 pelo decreto estadual número 23.832 e ele é um parque que tem uma área aí de mais de 700 quilômetros quadrados. O local possui um museu e diversas trilhas expostas de dinossauros do Cretáceo inferior, sendo a maior delas a de um dinossauro ornitópode que preservou 43 pegadas numa trilha de 53 metros de extensão. O Vale dos Dinossauros é reconhecido mundialmente como um dos locais mais importantes do mundo para observação e estudo de pegadas de dinossauros e outros iquinofósseis. Cientificamente, o Vale dos Dinossauros é importante, pois esses vestígios nos ajudam a entender muito sobre a evolução geográfica e biológica da região, bem como entender melhor o comportamento de diversos desses dinossauros e outros iquinoprodutores. Economicamente e culturalmente, o Vale dos Dinossauros é um ponto de visitação importante que impulsiona o turismo da região e o comércio de Sousa também. O parque colocou Sousa numa posição de destaque no mapa da paleontologia mundial, algo que todo sousense pode e deve se orgulhar. É importante que a valorização e a divulgação do local e de sua riqueza paleontológica comece através da própria população local. É importante que vocês, meus jovens, conheçam a história da sua terra, que visitem e divulguem o parque, bem como ajudem a movimentar o poder público por melhores medidas de preservação do vale, pois, se abandonada, a mesma natureza que erodiu as rochas e permitiu que encontrássemos essas pegadas, vai ser a mesma natureza que vai consumir essas pegadas através da erosão. É importante que vocês, da sociedade civil, estejam trabalhando em conjunto com o poder público e a iniciativa privada para lutar pela preservação do local e ajudar a divulgá-lo para o mundo. O Vale dos Dinossauros é um tesouro no interior de Sousa e vocês, a mais nova geração de sousenses, têm o poder para honrar esse tesouro. Qual a importância do planejo do MONA, o Monumento Natural, no Vale dos Dinossauros? A importância de um plano de manejo é ter um planejamento adequado para a preservação das pegadas, que é a razão da existência do Monumento Natural Vale dos Dinossauros. Atualmente, as pegadas ainda correm o risco de desaparecer. As pegadas, a gente tem que lembrar que elas estão expostas ao tempo, à chuva, ao vento e às vezes até ali interação com animais, interação com pessoas, coisas que podem degradar essas pegadas. Então, as ações que podem ser tomadas para preservar essas pegadas, elas dependem desse plano de manejo. Vai ser esse plano de manejo que vai ajudar a dizer como, o que pode ser feito para preservar essas estruturas e também a definir ali os usos possíveis do espaço do Vale dos Dinossauros e indicar como que isso pode ocorrer. Onde estão as pegadas retiradas do Vale dos Dinossauros? Infelizmente, isso ainda é um mistério. Para quem não sabe, algumas pegadas ali do Vale dos Dinossauros, elas foram retiradas e não sabemos para onde essas pegadas foram levadas. Há boatos de que eles foram parar em museus no exterior, como nos Estados Unidos e na Europa, mas nada confirmado. Vários pesquisadores tentam localizar essas pegadas, mas ainda sem sucesso. Quem sabe no futuro a gente consegue descobrir onde elas estão, não é mesmo? Qual é a importância da repatriação de fósseis? No Brasil, fósseis são considerados bens da União, o que significa que não podem ser vendidos ou explorados por pessoas que não tenham autorização. É claro, você não vai ser preso se por acaso achar um fóssil, uma pegada fóssil aí
no quintal da sua casa. Isso não vai acontecer, não é isso que eu estou dizendo. Mas a escavação e exploração desses materiais exige um certo controle. Ao longo dos anos, vários fósseis brasileiros foram comprados, roubados ou retirados ilegalmente do país por pesquisadores estrangeiros. O problema disso são vários. Fósseis são parte de nossa história geológica, biológica e, em muitos casos, cultural também. O pessoal de Souza sabe muito da importância turística, comercial e cultural que as pegadas e ossos de dinossauros descobertos na região têm para a cidade e para a população local. Quando um fóssil é levado para fora de sua região de origem, é como se aquele local estivesse sendo roubado de um pedaço de sua história e de suas oportunidades também. Além disso, de um ponto de vista científico, fósseis levados para o exterior, eles afetam inclusive a ciência e pesquisadores nacionais. Por exemplo, se eu quero estudar um fóssil de um dinossauro nordestino, é muito mais fácil eu ter acesso a ele se ele estiver num museu ou num laboratório de paleontologia, sei lá, na Paraíba, no Rio Grande do Norte ou no Ceará. Agora, se esse mesmo fóssil estiver no museu da Alemanha, do Reino Unido, de Portugal, é muito mais difícil ter acesso a ele, já que muitos alunos e pesquisadores nem sempre têm recursos o suficiente para fazer uma viagem dessas, passar um tempo no exterior e estudar esse material. E também nem sempre os pesquisadores estrangeiros que estão com esse material, eles são hospitaleiros com pesquisadores brasileiros, né? Então nem sempre eles vão colaborar com a gente. Por isso, repatriar material fóssil levado ilegalmente para fora do país é importante, pois, facilita o trabalho de pesquisadores brasileiros, permitindo que mais estudos sejam feitos no Brasil e, consequentemente, a ciência brasileira receba mais investimento do governo. E dois, eles possuem um valor histórico e cultural para a região onde foram encontrados, podendo inclusive trazer ganhos econômicos para uma cidade através do turismo, por exemplo, de forma similar ao que já acontece em Souza, que já é conhecida mundialmente como uma cidade dos dinossauros. Com nossos fósseis aqui, todo mundo ganha, pesquisadores e população local, além de que isso, obviamente, fortalece a nossa soberania científica perante os outros países do mundo. Como se formam os registros de ondas nas rochas? Os registros de ondas nas rochas podem ser formados por correntes de água ou, no caso de desertos de dunas, ventos. Em Souza, essas ripple marks, como a gente conhece em inglês, elas se formaram pela formação de ondas na água que perturbaram o substrato, né, perturbaram o solo e depositaram sedimentos. Assim como ocorre com as pegadas, quando o nível da água diminui e o solo secava, novas camadas de sedimento eram depositados pela água e pelo vento sobre essas marcas, até um ponto em que várias camadas de sedimentos geraram peso e pressão suficiente para formar rochas sedimentares, preservando essas estruturas. Qual é a importância do Souza Titã para a região de Souza? O Souza Titã é importante pois foi o primeiro osso fóssil de um dinossauro descoberto na região de Souza, sendo sido descoberto em 2014 e descrito em 2016, numa época em que se achava que só se encontrariam pegadas de dinossauro na região de Souza. O fóssil consiste em uma fíbula, que é um osso da perna, encontrada ali na formação Rio Piranhas, no interior de Souza. O fóssil, infelizmente, não tem características que nos permitam atribuir ele a uma espécie, mas sabemos que ele era de um pequeno dinossauro saurópode pescoçudo, ali do grupo dos titanossauros. Esse animal ele deveria ter em vida quase 6 metros de comprimento e 1,5 metro de altura, ali na altura do quadril. Parece pequeno, não é? Mas uma análise histológica do interior do osso, corte feito ali no tecido do osso, ele nos mostra que esse animal ele era um animal jovem, era um dinossauro jovem, né? Que morreu antes de chegar na idade adulta. Então, os adultos eles deveriam ser bem maiores em tamanho. O Souza Titã foi um marco para mostrar que Souza não é só o lar de suas icônicas trilhas de pegadas e de outros equinofósseis, mas que suas rochas também podem ser o local de descanso final de várias criaturas que viveram aqui há mais de 100 milhões de anos. Sempre há a possibilidade de encontrar novos materiais. Os somatofósseis de Souza têm sido descobertos recentemente, então provavelmente deve ter mais material escondido nas rochas da região. A questão agora é só investir em pesquisa científica na área,
trabalhar em conjunto com os moradores da região para poder fazer novas e incríveis descobertas. Qual a diferença entre o Cretáceo inferior e superior? Cretáceo inferior e Cretáceo superior são designações que damos para dois momentos distintos do período Cretáceo. O Cretáceo inferior vai de 143 até 100 milhões de anos atrás, enquanto o Cretáceo superior vai de 100 milhões de anos até 66 milhões de anos atrás. No Cretáceo inferior, a Terra tinha um clima mais quente, mais variado, com contrastes climáticos mais fortes, além dos continentes ainda estarem bastante próximos uns dos outros, principalmente no sul global, apesar de já terem começado ali se separar nesse momento. No Cretáceo inferior, nós temos o surgimento das primeiras plantas com flores, mas elas ainda não eram dominantes na flora mundial. No Cretáceo superior, os continentes se separam e começam a ter posições similares ao que nós conhecemos hoje em dia. O clima era muito quente, mas estável, com menos variabilidade. O nível dos mares estava mais alto e havia uma predominância de mares epicontinentais, ou seja, que é quando os oceanos eles invadem áreas continentais, formando mares rasos. Nesse momento do tempo também, mais ali para o final do Cretáceo, as angiospermas se tornam as plantas dominantes da flora mundial. Existem vários fatores ambientais e climáticos que separam os dois períodos, além de um pequeno processo ali de extinção no final do Cretáceo inferior, que extingue algumas linhagens de organismos marinhos. Então é ali que a gente vai ter essa divisão entre o Cretáceo inferior e o Cretáceo superior. Então era isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que, respondendo as perguntas ali dos alunos do IFPB, eu também tenha respondido algumas das suas dúvidas, né? Espero que vocês tenham aprendido algo novo. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comente aí Souza Titã. E não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos, familiares, inimigos, conhecidos, enfim, todo mundo que você conhece. E, mais uma vez, obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo. Este vídeo faz parte de um projeto de extensão sob coordenação da professora Aline Marcele Guilardi e realização do Grupo de Pesquisa em Diversidade, Icnologia e Osteohistologia do Laboratório de Paleontologia da UFRN, em parceria com o Museu Câmara Cascudo. Este projeto foi financiado pela UFRN ProEx, a Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.